mentalidade. Vai ser sobre o seu produto, vai ser sobre o 6 em 7 que a gente vai fazer, aí vai ser um outro papo, né? Vai ser um papo depoimento. Espera começar a live backup e a gente começa. Quando vocês estavam falando aí, eu estava testando o áudio de vocês. Som. Vamos lá? Som. Certinho. Testando, tá tudo certo, correto? Então, perfeito. Quer testar o do Pablo aí? 1, 2. Como o Paulo estava falando Sim, também, Já tava testando. Vamos lá, gente. Passe bastante conteúdo, divirtam-se, venda bastante. 3, 1, 2, 3. Fala, sócios, como é que vocês estão? Hoje aqui para mais um podcast do Infoprodutor com um super convidado aí. A gente vai trazer assuntos de mentalidade, de sucesso. Tô com ele aqui que é empresário, palestrante, autor best-seller e mentor dos maiores mentores aí, grandes nomes do mercado, Wendel Carvalho, Thiago Fint, dentre outros ali, que tiveram que pegar a chave da mentalidade para alcançar os resultados que eles têm hoje. E estamos aqui com Pablo Palcar. Seja muito bem-vindo, Pablo, uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Renato. Boa obrigado. noite, Pablo. Boa noite. Eu estou muito honrado pelo seu convite e vamos destravar a mentalidade do povo. Destravar, né? Maravilha. Eu quero começar trazendo uma pergunta aqui, Pablo. Qual que é o papel do mentor na jornada de uma pessoa que está trilhando um caminho, isso em qualquer área do conhecimento? E se existe um limite de quantos mentores que eu posso ter? Tem algum número? O que você me fala em relação a isso? Sim, tem muita gente que confunde entre mentor e coach e tem essa dúvida. E eu digo que o coach ele utiliza ferramentas para levar a pessoa do ponto A ao ponto B, porém ele não pode se envolver muito nesse processo como um psicólogo que vai ouvir e vai esperar que a pessoa vai concluindo e tendo sua própria vivência até ele mesmo achar onde que precisava sair, destravar. Já o mentor, ele passou por uma jornada e aí, respondendo a sua pergunta, você precisa escolher pessoas que conseguiram resultados nas áreas que interessa a você melhorar. Porque então ele só vai falar daquilo que ele já viveu e aí cada palavra vai ser muito relevante. Porque se a pessoa ela está magra e ela está na linha e você quer um mentor de fit, não de fitness, de shape, de estar em forma, então você vai perguntar para ele e certamente qualquer hábito, qualquer coisa, qualquer rotina que ele vai te passar é algo que ele vive, algo que ele pratica e que é visivelmente comprovado que ele está em forma e qualquer conselho que ele vai te dar é muito relevante. Isso no mundo dos negócios, então, é aquele prego, saber qual que é o prego que tem que levar a martelada dentro do navio, que daí depois vocês veem essa história em algum outro lugar aí. Eu não conheço essa história, depois eu vou procurar. Se não conhecer a história, procura a história do navio que precisava uma martelada e o cara demorou um monte e cobrou X, o outro demorou menos, cobrou Y, mas nenhum resolveu. Chegou o cara, deu uma martelada e cobrou $10.000. Aí o cara falou... Já tô contando. Aí ele falou, mas como assim você cobrou $10.000, você deu uma martelada num prego? Sim, deixa eu discriminar aqui. Martelada no prego, $1. $9.999, saber qual é o prego do navio que eu tinha que martelar. Boa demais. Então, a gente pode levar em consideração que o mentor é a pessoa que vai pegar na sua mão e vai te levar até o resultado desejado? Isso, daí ele consegue fazer isso, porque ele já vai te dizer, essa é a ponte, aqui tem buraco, aqui tem isso aqui, é o momento de pivotar, o momento de fazer isto ou aquilo, e os perigos, né? Olha, isso aqui, controle lá. Fiz muitos cursos, né, cursos online, e aí chegou um momento que eu não conseguia avançar. E aí eu procurando, estudando muito, eu vi a importância de um mentor. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de um mentor e aí eu descobri que eu tinha várias crenças, vários problemas. E aí o mentor foi o que me deu uma virada de chave na parte de mentalidade, de crenças. O Renato também é um dos meus mentores, né? E ele me vira muitas chaves, na verdade, crenças que eu tenho sobre vendas.
E eu acho muito importante, porque quando a gente está falando de mentalidade, o mentor, ele também, se for um bom mentor que já viveu o que você pretende viver, ele também tem o nível de consciência dele é muito além, muito acima, né? Então o mentor também tem essa parte de mudar a mentalidade da pessoa, de quebrar crenças também. Sim, mas sabe o que que é o mais incrível? Além disso tudo que nós estamos falando aqui, o mais incrível é que ele consegue te abrir algumas portas do network que ele tem, que já não é mais a pegada do coach. Agora, o mentor, ele consegue te enturmar com pessoas ou com círculos onde você entra no que nós chamamos de acesso. Sim. Então, quanto custa o acesso? Não importa, às vezes, o dinheiro que você tem, você não senta em certas mesas. Sim. E se você está, então, com a pessoa certa, tem uma frase que diz, o poder te dá poder, a proximidade do poder te dá poder. Então, você chegar perto de alguém que tem poder, te dá poder. Você chegar perto de alguém que tem autoridade, te dá autoridade. Então, se você estiver com esta pessoa e nesse processo de mentoria ele vai te apresentar a outros mentorados, isso gera um efeito de confiança, um efeito que você consegue fazer parte desse grupo e aí acaba virando um negócio, a pessoa entra naquele próximo nível, naquele next level. Next level. Falando em Next Level é uma mentoria que você tem, não é? Isso, eu tenho uma imersão Next Level, uma mentoria Next Level e ali eu trabalho a parte de mentalidade, a parte comportamental e entre o grupo que faz parte, trocamos figurinha, trocamos ideias e eu extraio aquelas pessoas e conecto com outras e faço esse papel também, que é o que eu fiz com o Wendel, com o Joel J. Obviamente, né, 99% do que eles fazem hoje, tem hoje deles, é mérito deles, Sim. tá? Mas tem algumas pessoas que vieram antes, que Sim. fizeram algumas coisinhas, que deram algumas ideias que fomentaram esse processo, né? Assim como meus mentores, né? Jim Rohn, eu posso dizer, eu fiz uma jornada gigantesca, mas se não fosse por pequenos ajustes que esses mentores me passaram, eu teria ficado no vácuo ou mais tempo ou talvez não teria conseguido. Só para colocar em contexto, eu fui conhecer Jim Rohn com o Renato. Então, para quem não sabe quem foi Jim Rohn, quem é Jim Rohn? Jim Rohn. Jim Rohn. Jim Rohn. Jim Rohn. Ele foi alguém que eu considero o guru dos gurus, o poeta do sucesso, uma pessoa que tinha uma profundidade tão incrível e uma comunicação, um estilo único. E ele conquistou os americanos, os grandes nomes dos Estados Unidos, incluindo o Tony Robbins, que era o menino que vendia as palestras do Jim Rohn. Então ele ia com a pasta, né, e falava, meu chefe, ele é um ótimo filósofo de negócios. Ele era chamado de filósofo de negócios. Na época não existia a palavra mentor. Sim. E outros, T. Harv Eker foi aluno, e John Maxwell, a maioria, Jack Canfield e vários. E daqui, Paulo Vieira estudou com o Jim Rohn, o Lairo Ribeiro. Então, todos eles vêm desta linha de sabedoria. Caramba, é E só você estrela. teve o privilégio de tê-lo em vida, né, Pablo? exato. E tem até uma foto sua que eu vi lá nas suas redes sociais, Pablo M. Palcar, no Instagram, Exato. né? Exatamente, eu tive a felicidade de conhecer ele pessoalmente e para mim foi algo impactante. Eu entendi o impacto das ideias na vida da pessoa nos próximos 3, 5, 10 anos. Uma única ideia pode fazer toda a diferença e estar perto de uma pessoa que abre a boca e qualquer coisa que ele fala é tão profundo, tem tanto significado e você fica remoendo aquilo e é tão atual, é atemporal. Qualquer coisa que ele fala é atemporal, que isso me tocou tanto que eu decidi que eu gostaria de continuar esse legado com essa mesma raiz, com essas mesmas informações e praticamente eu trouxe essa filosofia, esse material para o português. Porque naquela época teve uma pessoa antes do Jim Rohn, que foi o meu primeiro mentor,
ele era o melhor discípulo do Jim Rohn, só que para o mercado latino. Ele tropicalizou todos os conteúdos, os materiais, a informação, fez um treinamento de mentalidade no México, para os mexicanos. E depois ele foi para o Equador, na época, abrir uma empresa, abrir um negócio, um trabalho ali com uma multinacional. E foi onde eu conheci a indústria das vendas diretas e ele foi meu primeiro mentor. E depois ele me apresentou Jim Rohn. Então eu tive a versão latina do que era o Jim Rohn, depois conheci a versão original em inglês e toda aquela magia. E depois eu juntei as duas coisas e falei, o Brasil precisa disso aí. Você já morava no Brasil nessa época? Eu comecei a morar no Brasil em 96. Eu conheci o primeiro mentor em 93 e o Jim Rohn em 94. Nossa, você está há muito tempo no Brasil. Eu estive em 96 até 2000, daí eu voltei para o Equador, depois eu voltei em 2004, morar novamente até 2005, depois eu voltei, fui indo e vindo várias vezes. Sim. Ô Pablo, e conta pra gente, quando você decidiu redublar essas fitas, você imaginava que milhões de pessoas teriam ouvido essa fita e que grandes nomes hoje que mudaram suas vidas fazem referência aos áudios da sua voz, né, que você regravou? Como é que foi pra você? Você imaginava que através de um único áudio que você ia gravar uma única vez, ele pudesse ser retransmitido em milhares e impactar milhares de pessoas? Na verdade, eu não imaginei jamais que isso poderia ter acontecido, porque eu fiz aquele material para um grupo pequeno de consultores que naquela época precisavam desses conhecimentos. Mas eu não contei, não imaginei que a galera ia gostar tanto daquilo que iam copiando os CDs na época e depois pirateou muito. Digo que não tem problema porque eu não fiz esse material para ganhar dinheiro, não fiz para vender esse material, eu fiz porque era algo tão maravilhoso, era algo tão desconhecido para o público brasileiro. Que foi com muito carinho, foi com muita paixão e surgiu um material que replicou. Na época eu não ganhei um centavo com isso, mas eu fiquei famoso, curiosamente, porque eu tinha sotaque, né? Tenho até hoje. E a pessoa ficava ouvindo aquilo e fala, é o cara do sotaque, do CD latino. E aí, como eu contava a história do mexicano e contava a história do Jim e todo, ficou aquilo, marcou muito. E quando eu me tornei um grande líder daquela empresa multinacional, eu comecei a palestrar. E quando eu subia nos palcos, agora o pessoal falava, mas esse não é o cara do CD que eu escuto de manhã, à tarde, à noite? Antigamente não tinha imagem, né? Isso. E aí eu fiquei conhecido por causa disso. Ó, eu vou... Até para dar um contexto pro público que está assistindo, eu não conhecia os áudios. Você que foi, Renato, um dos ouvintes, o que eram os áudios do Pablo? Sim, eu ouvia já muito esses áudios do Pablo Palcar. Não é à toa que depois, quando eu conheci, a gente teve a ideia juntos de criar o áudio, o curso Mentalidade 3.0. Então, você que tem interesse, a gente vai colocar aqui que é um dos cursos do Pablo Palcar, Mentalidade 3.0, que ele repaginou esses áudios ali em vídeo, né? Então, esse mesmo curso ali, ele tem formato em vídeo, com materiais PDF, quiz. Depois a gente vai disponibilizar aqui para vocês poderem conhecer, né? Então, para mim foi muito gostoso esse trabalho junto com o Pablo, porque eu já era um fã, né?